Imagina só, você acorda em 2026 com mais dinheiro no bolso. Parece bom, né? Mas será que é o suficiente para melhorar o seu poder de compra? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje aqui na Da Closer Brasil, porque o governo federal acaba de bater o martelo sobre o novo salário mínimo, uma notícia que impacta milhões de brasileiros e que você precisa entender em detalhes. O governo federal publicou nesta quarta-feira, dia 24, um decreto que eleva o salário mínimo em R$ 103 a partir de 1º de janeiro de 2026. Com esse reajuste, o piso nacional, que hoje é de R$ 1.518, vai saltar para R$ 1.621. É um aumento considerável, que representa uma correção de 6,79%. O decreto foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial da União, confirmando o novo valor que vai reger a economia do país em breve. Mas, olha só, essa não é uma decisão aleatória tirada da cartola. Ela segue a política de valorização do salário mínimo, uma regra que foi aprovada pelo Congresso Nacional lá em 2023. Essa política é fundamental porque ela tenta garantir que o salário não só acompanhe a inflação, mas que também tenha um ganho real, ou seja, que o poder de compra do trabalhador aumente de verdade ao longo do tempo. Funciona assim. O reajuste anual leva em conta dois fatores essenciais. Primeiro, a inflação acumulada, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o famoso INPC, dos 12 meses anteriores até novembro do ano que antecede o reajuste. E o segundo ponto, que é crucial para o ganho real, é o crescimento efetivo do Produto Interno Bruto, o nosso PIB, de 2 anos antes. É uma fórmula que busca equilibrar a reposição do poder de compra com o crescimento da nossa economia, garantindo que os trabalhadores participem dos resultados positivos do país. Para ter uma ideia mais clara, com o novo valor, o salário mínimo diário passará a ser de R$ 54,04 e o valor por hora de R$ 7,37. Parece pouco quando a gente olha assim em valores unitários, mas somado ao longo do mês, faz uma diferença significativa para milhões de famílias que dependem diretamente desse piso para suas despesas básicas. E para o cálculo específico de 2026, os números que entraram na conta foram esses. O INPC acumulado ficou em 4,18%, enquanto o PIB de 2024 teve uma expansão revisada de 3,4%, segundo os dados do IBGE. A combinação desses dois fatores, a inflação e o crescimento econômico, é que deu origem ao novo valor. E é aí que a coisa fica interessante, porque nem todo o crescimento econômico pôde ser repassado para o salário mínimo. Sabe por quê? Por causa do arcabouço fiscal. Sim, aquela regra que foi aprovada no início do atual mandato do governo. Ela impôs um limite ao ganho real que pode ser incorporado ao salário mínimo. Esse ganho pode variar apenas entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Na prática, isso significa que, mesmo com um PIB crescendo, como aconteceu, não dá para repassar todo o percentual diretamente para o salário. É um dilema, não é? De um lado, a necessidade de controlar as contas públicas e garantir a sustentabilidade fiscal do país. De outro, a vontade de dar um poder de compra maior para o trabalhador. Esse é o ponto de equilíbrio que o governo tenta encontrar. Sem essa trava fiscal, o valor do salário mínimo poderia ter sido bem maior. É importante notar essa nuance, pois ela mostra as complexidades da gestão econômica. E, por falar em projeções, o valor de R$ 1.621 ficou ligeiramente abaixo das estimativas iniciais feitas pelo próprio governo ao longo de 2025. Na Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, a estimativa chegou a R$ 1.630 e no projeto do orçamento a R$ 1.631. Essa pequena diferença foi causada principalmente por uma inflação efetiva que se mostrou menor do que o previsto inicialmente. Ou seja, a inflação foi controlada, o que é bom para a estabilidade econômica, mas impactou a projeção final do mínimo. Mas, mesmo com esses aumentos nominais, especialistas apontam que o poder de compra do brasileiro segue pressionado. Pense nas despesas do dia a dia. Alimentos, energia elétrica, transporte, tudo isso continua pesando no bolso. Desde 2022, o salário mínimo tem uma trajetória de alta nominal. Saiu de R$ 1.212, passou para R$ 1.320 em 2023,
chegou a R$ 1.412 em 2024, avançou para R$ 1.518 em 2025 e agora alcança R$ 1.621 em 2026. São aumentos significativos na teoria, mas que muitas vezes são corroídos pela realidade dos preços no supermercado e nas contas de casa. É um ciclo contínuo de reajuste e desafio para manter o poder de compra real. Esse reajuste, aliás, deve ser um dos pontos altos do pronunciamento de Natal do presidente Lula à nação, marcado para esta quarta-feira, às 20h30. É o momento em que ele deve apresentar um balanço das ações econômicas do governo ao longo do ano, e o salário mínimo é sempre um termômetro importante da economia e da percepção popular sobre a gestão. Então, para resumir, o salário mínimo de 2026 será de R$ 1.621, um aumento de R$ 103 em relação ao valor atual. Essa é uma notícia que, sem dúvida, traz um alívio para muitos, mas que também nos lembra dos desafios contínuos em relação ao custo de vida e a necessidade de um crescimento econômico que se traduza em mais poder de compra real para todos. É um tema complexo, com impactos que vão muito além dos números. Fique por dentro de todas as análises e desdobramentos desse e de outros temas importantes aqui na Closer Brasil. Meu nome é Misael Xavier e esse foi mais um episódio do podcast de notícias da Closer Brasil. Se você chegou até aqui, é porque realmente se importa com informação de qualidade. E é exatamente por isso que criamos este espaço, para quem não se contenta com manchetes superficiais e quer entender o que realmente está acontecendo no mundo. Aqui na Closer Brasil, nossa missão vai muito além de apenas informar. Todos os dias, mergulhamos fundo nos bastidores da política, da tecnologia, da economia e dos acontecimentos que estão moldando o nosso futuro. Trazemos análises exclusivas, contextos que você não encontra em outros lugares e uma visão completa dos fatos que realmente importam. Se você acredita que estar bem informado é fundamental para tomar melhores decisões e entender o mundo ao seu redor, este é o seu lugar. Com apenas 2 cliques, você pode se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim, você nunca mais perde nossas análises profundas e fica sempre um passo à frente. Não deixe que as informações mais importantes passem despercebidas. Clique agora no botão de inscrever-se, ative as notificações e venha fazer parte da nossa comunidade de pessoas que, assim como você, querem decifrar o impacto real das notícias no futuro que estamos construindo juntos. Nos vemos no próximo episódio.